Ni hao, pessoas que sabem que a China não vai comprar uma cidade no Brasil. Tudo bem com vocês? Ainda tem gente falando disso. Vamos lá, né? A China está prestes a entrar numa grande Vai crise. quebrar. Jornais, canais no YouTube e especialistas passaram os últimos anos afirmando categoricamente que uma crise na China era inevitável e estava cada vez mais perto. Mas eles te enganaram. Inclusive o Ideias Radicais, né? Fez aniversário aí, 7 anos da previsão dele. Você foi manipulado, assim como eu também fui. Isso porque o país asiático continua crescendo de vento em popa. A segunda maior economia do planeta, cada vez mais próxima dos Estados Unidos. Dona de um PIB que é 9 vezes maior que o Brasil. Com tamanho poderio, a China espalha sua influência pelo mundo todo. É uma espécie de colonização moderna, onde o país conquista países aliados usando sua força econômica. É uma espécie de colonização moderna. Nossa, cara. Se amontoam pelo Isso é mundo Hong Kong. em todo canto. Empresas chinesas fazendo negócios com maestria, enquanto o governo do país financia grandes obras no exterior. Eles vêm fazendo isso em dezenas de nações, especialmente no Brasil. Recentemente, surgiram notícias de que os chineses estão comprando o Nordeste e prometendo investir numa cidade de 9 trilhões de reais. Mesmo assim, falam para você de uma crise. Mas o que está por trás da falsa crise da China? E como os chineses estão silenciosamente criando uma colônia no mundo e no Uma Brasil? colônia. Maestria nos negócios. Vamos lá. De 1958 a 1962, aconteceu a maior fome em massa causada pelo homem. A Grande Fome Chinesa, que foi causada pela loucura do Partido Comunista do país, liderado por Mao Tse-tung. Ele lançou uma política conhecida como Grande Salto Adiante, para industrializar a China. Claro que isso seria feito sob o planejamento do Estado, onde as autoridades comunistas determinariam cada aspecto da economia e da vida dos chineses. Com o Grande Salto, foi promovida a coletivização forçada da agricultura do país. Em simples palavras, se você fosse um fazendeiro chinês naquela época, você não poderia decidir o que plantar, como plantar e quando plantar. Sua terra não era mais sua, era do Estado. Ok. Você que tanto lutou para ter aquele pedaço de propriedade, que era sua vida, perderia tudo pela interferência comunista, que era incompetente na hora de gerir os recursos. Você não seria livre para empreender. A consequência disso é óbvia. O controle sobre a produção. A consequência é óbvia. O que o Partido Comunista fez foi reforma agrária, que inclusive foi o mesmo que os Estados Unidos fez no Japão. Mas no comunismo é ruim, nos Estados Unidos está tudo certo, né? Então eles fizeram a reforma agrária, acabou com o latifúndio. Simples assim. Acabou, não tem mais latifundiário na China. E distribuição de alimentos foi perdido pelos camponeses, levando a má gestão e desperdício. Os alimentos não eram distribuídos. Então, o que aconteceu? As pessoas passaram fome. Estima-se que até 45 milhões de pessoas morreram durante a Grande Fome Chinesa. As condições de vida eram terríveis, com pessoas comendo cascas de árvores, folhas e até mesmo recorrendo ao canibalismo. Naturalmente, esse acontecimento teve um impacto devastador na economia do país. Foi o ponto mais baixo da história recente da China. Mas então... Vamos lá, né? Essas estimativas de 45 milhões, tem um cara que é professor aqui em Hong Kong, que, se eu não me engano, ele é que criou esses números absurdos assim, né? Não tem base em números oficiais da China. Teve um censo de... um livro de estatística dos anos 80, se eu não me engano, que fala aí na casa de 15 milhões. E eu não estou dizendo que isso é bom ou é ruim, né? Não deveria ter morrido ninguém de fome. Mas aconteceu, infelizmente, né? Infelizmente, muita gente morreu. 15 milhões é muita gente, né? Junto com as decisões do governo, que não tem muito a ver com o que ele está falando aí, porque o principal motivo foi retirar muita gente da zona rural para uma industrialização forçada. Tiveram enchentes em 59 e depois teve uma seca. Então, teve outros fatores junto, né? E claro que a China ainda vinha de um processo de 100 e poucos anos de colonialismo e guerras, etc., que todo mundo desconsidera, né? Em 1943 teve uma fome em Hunan causada pelos japoneses que mataram 3 milhões de pessoas. Ninguém se importa, né? Tem a fome em Bengala, na Índia, causada pelos britânicos, que matou 3 milhões de pessoas. Ninguém se importa.
Então veio a virada dos anos 70 para os anos 80. Mao Tse-tung morreu e veio o novo líder, Deng Xiaoping. Foi ele que decidiu realizar profundas reformas econômicas no país. Dali em diante, tudo mudou. Ali foram plantadas as sementes que fazem com que a China hoje seja capaz de comprar países como o Brasil. Com as reformas, a China, durante o tempo do Mao Zedong, entre 61 até 76, quando ele faleceu, já crescia 7% por ano. Não é pouco. Teve ano de crescer 17%. Então, teve um crescimento considerável, né? Claro, quando o Deng Xiaoping vem, abre o mercado dos Estados Unidos, acaba com os embargos, porque tinha isso também, né? Os Estados Unidos tinham muito embargos contra a China. Aí o bagulho vai embora, né? Econômicas, o país adotou o que chamou de socialismo com características chinesas, um nome bonito para dizer que a economia do país seria mais capitalista. Assim, socialismo com características chinesas já é algo desde a década de 20. Não começou com Deng Xiaoping. A China passou a realizar inúmeras privatizações, permitindo a entrada de capital estrangeiro, elaborando seu plano de desenvolvimento nas zonas econômicas especiais. Elas eram distritos planejados para receberem empresas do exterior que competiriam com as obsoletas. O que esse mapa está mostrando coisa no Japão? Estatais chinesas num ambiente com muita isenção fiscal. Foi por conta dessas zonas que o termo Made in China se popularizou no mundo todo. Várias empresas estrangeiras passaram a usar a China como local de fabricação de seus produtos, se aproveitando da mão de obra barata. A Apple é um bom exemplo disso. Mostra o cara que não conhece história, né? A China já é a fábrica do mundo desde o século XIX, 18, 19. Sim, por anos os produtos chineses foram tidos como de baixa qualidade, Xingling, mas isso não é mais verdade, como você logo verá. No agronegócio, o país eliminou as fazendas coletivas e os camponeses voltaram a ter certa liberdade. O país também apostou massivamente em uma coisa: obras. A China construiu demais o tempo todo, a toda hora. E não era só o governo, mas as empresas privadas também. Não foi à toa que uma notícia estourou anos atrás. A China havia comprado mais concreto em 3 anos do que os Estados Unidos tinha comprado em 100 anos. Essa notícia explodiu a minha cabeça. E foi com isso que o setor imobiliário disparou. Então o país decolou depois de abrir espaço utilizando o vídeo já para o empreendedorismo e para a atividade privada. E ainda temos pessoas que pregam contra isso. Empreender é a única forma de enriquecer. É verdade que o Partido Comunista se manteve no controle, com enorme autoritarismo. Mas economicamente a China foi se liberalizando cada vez mais. Eles são comunistas politicamente, mas capitalistas economicamente, ainda que com uma maciça presença do Estado. Assim, a China já negocia com a Europa, com o Oriente Médio, né, por conta da conexão continental, desde a Rota da Seda. Isso dá o quê? Uns 1000 anos. Não existia capitalismo nessa época. Mas para esses caras é assim: eu vendi um produto, é capitalismo. A China aprendeu que é com empreendedorismo e inovação que um país prospera e se desenvolve. É empreender que traz riqueza, seja para a China, seja para o Brasil, seja para você. A regra é essa e nunca vai mudar, mesmo que a China cada vez mais queira colonizar o mundo. Então, em 30 anos, a China alcançou o posto de segunda maior economia do mundo. Saiu da miséria para a riqueza num piscar de olhos. Porém, desde Como é bom o socialismo, hein? 2020, vem sendo prometido uma grande crise econômica no país. 4 anos já se passaram. Inclusive, para quem quiser trocar ideia mais sobre esses pontos, seja membro do canal. No nível Grande Timoneiro, a gente tem lá um grupo do Telegram, onde a gente conversa sobre notícias da China e troca umas ideias sobre o que está acontecendo por aqui e tal. Então, seja membro do canal, tenha acesso lá no nosso grupo do Telegram e vamos embora. Então surge a pergunta: por que essa crise nunca chega? E como, mesmo diante de uma suposta crise, a China está comprando outros países, inclusive o Brasil? Imagine construir um hospital em 10 dias, ou remontar uma parte de uma ferrovia em 4 horas, ou erguer um prédio de 10 andares em apenas 28 horas. Ou ainda melhor, construir uma arranha-céu de 57 andares em impressionantes 19 dias.